Seja bem-vinda ao Tarot da Fortuna. Então, para quem escolheu o primeiro grupo de cartas, eu vou agora baralhar em relação aos arcanos maiores. E a pergunta feita é, portanto, em que ponto de situação, em que fase é que tu podes estar neste momento no teu processo e qual o próximo passo em relação a essa situação que estás a viver. Então, vamos lá baralhar, vamos tirar. E a carta que saiu é a Grande Mãe. Portanto, neste tarô xamânico, portanto, é o equivalente também à Imperatriz. À Grande Mãe e à Imperatriz. Ora bem, para responder então à pergunta que eu deixei como sugestão, neste momento estás numa fase em que estás a viver profundamente esse processo de mãe, de maternagem. É possível que neste momento estejas aqui com algumas preocupações em relação aos teus filhos ou filhas, ou em relação também à forma de sustento da casa, que estejas aqui um bocadinho, portanto, a viver exatamente este processo, essa aprendizagem do que é ser mãe, do que é sustentar um lar, do que é sustentar uma família, trazer pão para casa, digamos assim. E, portanto, neste momento o conselho que esta carta traz é para viver este momento, para viveres com intensidade, porque há aqui imensas lições que estás aqui a aprender a ser quem tu és, antes de mais de seres aquela mulher que tem uma essência divina feminina, essencialmente feminina, mas com grande capacidade de criação, de criatividade, de gerar coisas novas e de gerar ideias novas, sempre em prol para que tudo o que ela cria possa retirar daí um sustento e dessa forma também a sustentar a sua casa. E por outro lado também é aquela que nutre, que cuida, que orienta as crianças. Portanto também é possível que neste momento estejas a passar aqui por desafios impactantes em relação a isso, em relação à maternagem, à parentalidade. Mas aqui é, olha, portanto a carta que tem aqui, se reparares na carta, tem aqui por trás desta grande mãe, portanto que também pode representar também as mulheres, as linhagens da tua família, da forma como elas foram passando os seus conhecimentos, a forma de cuidar, de alimentar, nutrir a família. E que há aqui também uma grande proteção por trás da tartaruga, porque é, portanto, no olhar, portanto, em relação à sabedoria xamânica, portanto, a América Latina, dão muita ênfase a este tótem da tartaruga, que é aquela que cuida, que aquela tem a casa, que depois também tem a sua própria casa como carapaça, mas que acaba por ser uma medicina que está aqui a sugerir para que, se for preciso, às vezes também ficares no teu cantinho, na tua casa, a cuidar da tua casa. Não te sentes culpada por isso, faz parte do teu processo. Há momentos que tens de estar dentro para gerar as coisas, as ideias, para depois colocares cá para fora. E pronto. E para onde é que isto leva? Leva para depois, daqui a uns tempos, para passar para outra fase de conhecimento, de transformação, que é a fase neste caso, se aqui da Grande Mãe, passa para a esfera do Grande Pai. Que isto também tem outro significado, ou seja, o Grande Pai, que representa também no tarot o Imperador, que é aquele que através da ação, através da energia masculina, é aquele que coloca, que
coloca, coloca limites, é aquele que domina o seu espaço, o seu reino, é aquele que gera tudo à sua volta, é aquele que se preocupa também com portanto é o clã, ou neste caso também pode ser a clã, que nutre e que garante a segurança e o bem-estar de todos. Portanto, é o próximo patamar. Neste momento estás a viver este momento da necessidade, aquela mãe maternal que acolhe, que cuida e, portanto, e permite-te viver este momento. Porque muita coisa também aí vai-te trazer muitos conhecimentos, vai-te fazer crescer, vai-te tornar também cada vez mais aquela adulta que está a cuidar de todos que estão sob a sua responsabilidade. E pronto, espero que esta carta te venha de alguma forma também a acalmar, seja o que for, daquilo que estejas a viver neste momento. É um processo, há aqui muitos desafios à volta da maternagem, da parentalidade, do sustento, da criatividade, mas pronto, mas isso são tudo aprendizagens que precisas passar por elas para o teu crescimento e para a tua expansão. Pronto, isso em relação ao primeiro grupo de cartas. Depois, em relação ao segundo grupo de cartas, vamos então baralhar, que tinha a ver com as personalidades, em que, para quem escolheu, eu deixei a sugestão de que para quem é que estarás a olhar neste momento e em que área e o que é que poderá estar aqui a chamar a atenção, que precisas de perceber. Ora bem, já estou aqui a baralhar, estou aqui a mostrar a baralhar em relação às personalidades, e então vou tirar uma, e a carta que saiu é o pai do ar. Portanto, aqui já por si só a carta já está a falar que há aqui necessidade de olhar para o lado masculino, para os homens da tua família, para o pai, que é aquele que representa o pai, para as questões da paternidade, do pai, da forma como tu relacionas com o teu pai ou te relacionas, e também pede para prestar atenção à dimensão, portanto, mental, à parte mental, em que como é que tu olhas o teu pai, como é que o vês em termos mentais. É diferente daquilo que tu vês emocionalmente. Até que ponto é que tu te inspiras na figura paterna, na energia masculina, para colocar em prática procedimentos que são típicos da energia masculina, que é a utilizar a inteligência, a lógica, tudo que tem a ver com o racional, com o cálculo mental, com matemática. Portanto, está tudo associado a esta área. Até que ponto é que tu lidas bem ou não com essas áreas mais racionais? Tens dificuldades assim de fazer cálculos? Tens dificuldade de ter a clareza nos teus pensamentos? Por conta de ser, se calhar, muito emocional? Como é que é isso? Portanto, aqui é, portanto, para... Se há aqui uma dificuldade, que significa que há qualquer coisa que precisas de olhar para, na forma como te relacionas, ou te relacionas com o teu pai, na forma como o vês, porque pode haver aqui, de uma forma indireta, um certo bloqueio, uma certa autossabotagem, para não te ligares a esta energia do pai. Que dores é que ainda possam estar aqui presentes, que precisas de olhar com mais profundidade para estar em paz, para te permitires beneficiar da lógica, do cálculo, do racional, que é essencial também. É essencial nós termos essa capacidade de conciliar a nossa mente racional com o nosso coração, com as nossas emoções, porque uma sem a outra também não é possível. Portanto, para conseguirmos seguir e termos uma direção para a nossa vida, precisamos de aliar estas vertentes, estas duas dimensões. Claro que há outras, mas falando
mais da parte racional e do coração, para ver aqui um meio termo no caminho, utilizando as duas valências para teu benefício. Portanto, é esse o conselho para, portanto, essa possível mensagem que esta carta traz para ti hoje, tá? E finalmente, para o terceiro e último grupo, que é em relação a, portanto, tem a ver com, portanto, está separado com os baralhos, com os arcanos menores, que normalmente as mensagens estão traduzidas para as ações do cotidiano. E então a pergunta que eu deixei como sugestão é que ações ou que posturas precisas de ativar em ti para uma determinada situação que estejas a viver, com licença, que estejas a viver neste momento. Ora bem, estou aqui a baralhar. E então, a carta, vamos lá ver, vamos tirar uma carta. E a carta que saiu é As de Ar. Ora bem, o que é que isto quer dizer? Ou então, ou o As de Espadas. O que é que isto quer dizer? Portanto, esta carta que saiu para ti hoje pede para que, é possível que neste momento na tua vida, que esteja aqui, como é que é de dizer, que possas estar a passar por momentos assim muito caóticos e que se calhar haja aqui uma confusão, de não saberes mais o que pensar, com que lidar, principalmente na parte mental, na dimensão mental dos pensamentos, da forma como estás a organizar as coisas no dia a dia, das tarefas, até que ponto é que estás a ter alguma dificuldade nisso, que parece que é tudo caótico e é possível que estejas a passar aqui com alguma dificuldade de lidar com as coisas. E o As de Ares é aqui, portanto, o que ele vem trazer para ti é que para que respires, portanto, para acalmar, para procurar parar um pouco, acalmar a mente, deixar-se. Há várias formas de acalmar a mente, seja por exemplo, uma coisa tão simples como respirar 3 vezes profundamente, assim, mas assim, lentamente, inspirar e inspirar lentamente 3 vezes, que às vezes ajuda-nos a acalmar, a respirar e pensar assim, calma, eu preciso de me acalmar, as coisas, aquilo que está a passar não é um bicho de 7 cabeças, há de haver aqui uma solução e eu vou conseguir encontrar a solução, mas neste estado em que eu estou é difícil, não é? Tenho que me acalmar. Sugestões para acalmar, seja uma simples respiração, seja um passeio, sair do ambiente em que te encontras e mudar de ambiente e dar um passeio, ou sei lá, conversar com amigos, ou qualquer coisa que te dê prazer e que te ajude também a limpar esta névoa que pode estar aqui à volta, na cabeça, para te ajudar a ter clareza. E às vezes com uma simples conversa com alguém ou um simples passeio pode de repente vir um insight de tão distraída que possas estar a observar outra coisa, desligada da situação que te deixa enervada, digamos assim. Muitas vezes quando estamos distraídos é nessas situações quando é como se demos a autorização para que venha a resposta certa que nós precisamos. Quando nós não estamos com o foco no problema e estamos a fazer algo que nós gostamos, algo que nos permita relaxar e permita viver o momento aqui e agora. E nessas alturas normalmente vêm respostas, ou um simples insight, ou um simples pensamento, ou às vezes até um slogan que vemos à frente quando estamos a caminhar. Parece que aquela frase foi escrita para nós, portanto é para estarmos para a sugestão que te trago com esta carta é para estar atenta à natureza à tua volta,
para te permitir respirar profundamente, para acalmar os ânimos, para limpar portanto, os macaquinhos do sótão, digamos assim, que é a expressão, e, e quando menos esperas vais ter a clareza que tu precisas para tomar a atitude que tu precisas naquela situação. A atitude que pode estar relacionada com seres mais firme com aquela pessoa, de dizer aquilo que tu sentes, uh, de dizeres a verdade tal como ela é, sem segundas intenções, sem cinismo, ser assim verdadeira com aquilo que tu sentes, portanto, o mais neutra possível, sem raiva, sem te sentires assim muito ansiosa, portanto, num estado assim de calma, de serenidade, para expressar aquilo que tu sentes, aquilo que tu precisas. Se for preciso para estabelecer limites em determinada situação, mas para isso precisas mesmo de te centrar, de te acalmar, de aclarar as ideias, a mente, para então conseguires também ser assertiva e expressar aquilo que realmente sentes. Portanto, é essa. E acima de tudo, de preferência também de libertar-te, de abrir mão das preocupações, porque as preocupações também causam aqui muito transtorno e não te permitem olhar com clareza para as situações. As preocupações também, procurar desligar-te disso. Pronto, e no fundo é isso. Portanto, é essa a carta este conselho que esta carta traz para ti hoje. E pronto, eu espero que as cartas que chegaram até vós, já com a energia das pessoas que colocaram as suas intenções, as suas escolhas no grupo, que vão ao encontro daquilo que precisam neste momento. E amanhã cá estarei para mais mensagens do dia e desejo-vos hoje um excelente dia e até amanhã. Obrigada.